Economia e Mercado, com Juliana Rosa. 9h37 aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, bem-vinda, Juliana. Bom dia, Thaís. Bom dia para os meus colegas aqui. Bom dia. Feliz ano novo, Ju. Obrigada, a gente não tinha se encontrado ainda. A gente não tinha se encontrado ainda. Bom ter você de volta, minha amiga. Que bom, para mim, felicidade também. E aí, Juliana, o que você destaca da economia aí? É uma semana que começou com bomba, né? Porque número da inflação do ano passado, aumento da gasolina. Tem alguma notícia boa no horizonte aí? Saiu agora há pouco o dado do setor de serviços, que é o setor mais importante da nossa economia, que inclui turismo, bares e restaurantes, setor de lazer voltando depois de um sofrimento muito grande desse segmento por conta da Covid-19. O número surpreende aqui com uma alta de mais de 2%, segundo o IBGE, mas é o número do finalzinho do ano, e é novembro em relação a outubro, mas a previsão era de uma alta bem mais modesta. Agora, olha, aumento de 2,4% em novembro em relação a outubro, e a previsão era 0,1% só de alta. E quando a gente vai olhar aqui os segmentos que cresceram, a gente tem aqui serviços prestados às famílias de uma maneira geral. Então, as pessoas viajando mais, receita maior de restaurantes também, buffet, locação de automóveis. Então, a gente vê que houve ali um crescimento mais forte, que é uma notícia importante, principalmente para a geração de emprego da população brasileira. Agora, quando a gente vai olhar a situação de agora, né, eu estou voltando depois de uns dias onde eu tive Covid, e esse é o assunto mais importante do mundo, né? O mundo teve 5 milhões de novos casos de Covid-19 na última semana, que foi recorde. O que preocupa é que, embora no médio prazo, né, o que a gente tem acompanhado, que as primeiras indicações é que a Ômicron é bem mais transmissível, né, incrivelmente rápida essa disseminação da variante, ela é bem menos letal do que a variante a anterior. Então, a perspectiva econômica, nesse momento, com os dados que a gente tem até agora mais recentes de começo de ano, é que a gente deve começar a caminhar para uma situação de pandemia que vai virar uma endemia, ou seja, a gente vai ter uma doença com contaminação de casos mais leves, né, com um número de mortalidade muito reduzido e sem a necessidade de fechamentos da economia e tal. Mas nesse curto prazo, a gente já tem impactos econômicos nesse segmento de serviço, mas visível que a gente está vendo é nas companhias aéreas. Vários voos cancelados por falta de tripulantes, falta de mão de obra para poder funcionar a atividade de turismo. Então, o que a gente já começa a ver nesse curto prazo é que os dados econômicos que estavam sendo esperados de janeiro, fevereiro, que poderiam ser mais positivos, certamente vão ter algum impacto desse crescimento que é, obviamente, afetado pelo afastamento necessário, embora a mortalidade não tenha aumentado, a gente tem ainda a necessidade que as pessoas se afastem do trabalho para não contaminarem. A gente tem a possibilidade, como tivemos de home office, são algumas categorias de trabalho que podem ser realizadas em casa, mas esse segmento de serviços não consegue ser realizado em casa. Então, você não consegue prestar serviço, manicure, né? Você não consegue viajar, por exemplo, fazendo trabalho de casa. Então, é um segmento que exige trabalho presencial, não consegue ser substituído. E a gente deve ter algum impacto nos números de começo de ano, infelizmente. Esse home office veio para ficar, né? Pelo que a gente está sentindo. Quer dizer, algumas profissões, elas não dependem de você estar no escritório. Tanto que a gente vê, assim, muitos escritórios físicos aqui em São Paulo, porque tem gente, por exemplo, pessoal de TI, eles conseguem resolver de casa, né? E isso acabou até aumentando um pouco a contratação das empresas, pelo que a gente vem acompanhando aí nos dados. A gente tem certamente uma mudança de comportamento, né? E tudo está sendo ajustado. A gente ainda está numa mudança de comportamento que veio para ficar. Inclusive,
Inclusive, quando a gente vê aqui a questão da falta ainda de matéria-prima, você vê que muita falta de matéria-prima ainda está ligada a uma mudança de comportamento que veio para ficar. Como você falou, muita gente que não precisava ter o computador em casa e que precisou comprar uma estrutura, né, para adequar ao trabalho em casa que veio para ficar, anda muito grande por peças ligadas à tecnologia. Então, a gente ainda tem gargalos na cadeia de produção tecnológica que esse ano deve começar a se normalizar, mas você vê que com um atraso, porque falta o trabalhador da indústria, por exemplo, então ele está em casa, contaminado pela Ômicron, ele não está tendo casos graves, graças a Deus não está precisando ser internado, né? Não está precisando fazer aquele quadro de preocupação de falta de leitos e tal, mas a gente tem aquele trabalhador que deixa de produzir, né? Então você tem uma preocupação inflacionária também de curto prazo, que é ainda essa demora de começo de ano, a gente ter produção de peça se normalizando, porque ainda tem muita gente contaminada em casa, né? Então, a gente tem um problema não só de crescimento que é limitado, mas também de uma inflação que acaba demorando mais a diminuir. Você não tá com a voz 100% ainda, né? Tô com uma voz assim, Pouquinho. sexy, Não, mas assim, deu pra né? entender. Olha só a tela da Band aí, ó. Você gosta disso aí? Tiramisu? Faz bem pra voz isso aí. Tiramisu. Faz bem pra alma. Olha, Faz bem pro o Pedro tá peso. engraçadinho hoje, né? Eu tava- Já jogou álcool gel na minha cara. Eu tava te ouvindo aqui, mas eu